as cartas, bloco de trovão. Boa tarde, amigos aqui da Shopping FM, estão sintonizados conosco através dos aparelhos de rádio, nos acompanhando também através do link de transmissões shopotofm.caster.fm. Estamos aqui em nossos estúdios com o professor e escritor Jaime Lima. Ele que veio nos falar sobre o seu livro 1000 Léguas, Referências e Autonomias, que está disponível à venda também pelo boleto bancário no site do Clube dos Autores. Também sobre as suas impressões literárias, vamos entrar em destaque hoje. Bom, professor Jaime Lima, em primeiro lugar, fale um pouco sobre você. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, ouvintes de Cipotânia, da Rádio Chopotó FM 87,9. Bom, para quem não me conhece, vou me apresentar. Meu nome é Jaime Lima de Souza Filho, sou professor de formação e escritor por teimosia. Sou licenciado em Letras, habilitação em Português e Literatura pela Ferlagos, Fundação Educacional da região dos Lagos, Cabo Frio, Rio de Janeiro. Na época que cursei essa faculdade, morava em Araruama, Rio de Janeiro. Nasci em 10 de maio de 1969, na maternidade Luso-Brasileira, em Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Sou filho de Jaime Lima de Souza e Maria Dalva Macedo de Souza. Já morei em Nilópolis, Meia, Vaz Lobo e Araruama. Desde 2015 estou morando em Barbacena. Sou casado com Cíntia Saraiva Ferreira e desde 2008 disponibilizei meu livro à venda pelo boleto bancário no site do Clube dos Autores. O título do meu livro, como você bem disse, é 1000 Léguas, que, na 8ª edição, em 2017, recebeu o subtítulo Referências e Autonomias. O livro é um resgate de tudo aquilo que escrevi desde quando era adolescente. Já lecionei português para 3 escolas estaduais da rede de ensino de Minas Gerais. Já lecionei para a Escola Estadual Padre Egídio Reis, na cidade Senhora dos Remédios. Eu lecionei para uma turma do 9º ano, 2 turmas do 1º e uma do 3º ano. Na Escola Estadual Santo Antônio, na cidade de Bertioga, já lecionei para uma turma do 9º ano, 2 turmas do 2º e uma do 3º ano. E, atualmente, na Escola Estadual José Dias Pedrosa, na cidade de Cipotânia, estou sendo responsável por 2 turmas da 6ª série, Sala 1 e 2. Recentemente, em 28 de outubro desse ano, terminei o curso de pós-graduação em língua portuguesa da FANAM, Faculdade de Nanuque, cujas 6 aulas, módulos no caso, foram realizados na unidade do Instituto Promove de Ensino, que fica localizado na cidade de Santos Dumont, em Minas Gerais. Bom, eu não sei exatamente o que falar de mim. A princípio, eu sou uma pessoa normal, ou seja, eu me considero uma pessoa excêntrica, eu me considero muito ansioso, pensador. Eu não consigo um segundo ficar sem pensar em nada. Sou um pouco de cada pessoa que conheci, um pouco de cada lugar que estive, um pouco de cada texto que li, e um pouco de cada música que ouvi. Acho que somos um pouco de cada coisa. Somos uma miscelânea de emoções, sensações, desejos e paixões. Escrever para mim não foi um fato recente. Desde criança despertou em mim a vontade de publicar um livro. Sonho que, de certo modo, se realizou em 2008, na minha fase adulta, ao me deparar com a vitrine virtual do site do Clube dos Autores. Em suma, eu volto a repetir, eu me considero que eu sou um professor por formação e escritor por teimosia. É interessante. E o que você acha que é preciso para se ser um bom escritor? Bom, eu considero assim fundamental 3 coisas. Para ser um bom escritor, é preciso que se tenha visão, coragem e atitude. Visão de deslumbrar que sua mensagem irá ultrapassar o oceano. Coragem de se expor na fogueira da opinião dos diferentes públicos. E, por fim,
atitude de continuar em frente no caminho escuro do funil literário. Na maioria das vezes, como bem sabemos, não há luz no fim do túnel. E como foram as suas pesquisas e quanto tempo levou para concluir o seu livro? Conforme já falei, o embrião do desenvolvimento do meu livro, 1000 Léguas, referências de autonomias, começou de forma descompromissada aos 13 anos, em 1983, quando morava em Vaz Lobo, Rio de Janeiro. Nessa época não havia internet. Lembro-me que minha produção literária, no início poesias, eram batidas todas na máquina de escrever Olivetti. Portanto, de 1983 para cá, meu livro levou 34 anos para ficar pronto. E de onde você tirou a inspiração para o título? De 1983 a 1986, período dos meus 13 aos 16 anos, morando em Vaz Lobo, no Rio de Janeiro, escrevi um livro de poesias intitulado Resíduos de uma Saudade. Mas como era adolescente, fiquei desiludido e joguei muitos poemas fora. Apenas conservei os mais clássicos. Na minha fase adulta, descobri em 2008 a existência do site do Clube dos Autores. Até então, já tinha resgatado essa minha produção literária e acrescentei textos inéditos. Não conservei o título Resíduos de uma Saudade, por acreditar que remetia a uma nostalgia infantil, e mudei o título para 1000 Léguas, por acreditar que tinha um teor simbólico mais forte e despertaria mais curiosidade para um pretenso público leitor. 1000 Léguas, na verdade, foi uma releitura da minha produção adolescente, Resíduos de uma Saudade. Na 8ª edição, em 2017, meu livro ganhou um subtítulo e passou a se chamar 1000 Léguas, referências de autonomias. Mas para entender o que se trata o livro, é necessário descrever o que diz na contracapa. Então, na contracapa do meu livro, diz assim: o que leva uma criança, aos 7 anos, manifestar seu gosto de escrever e que muitos anos mais tarde, realizar, na fase adulta, seu sonho de publicar um livro. Foram mais de 30 anos de correções e pequenos acréscimos. Esse conjunto de obra reúne poemas e um conto adolescente, e anos mais tarde, na fase universitária, acrescidos de mais 2 contos, um ensaio filosófico e uma resenha crítica sobre educação. Traz ainda uma galeria de fotos e recortes de jornais a meu respeito. Já na fase adulta, alguns poemas adolescentes foram corrigidos. Além disso, o livro conta com poemas e ensaios inéditos, uma crônica e um manifesto literário, que eu falo justamente sobre o boicote literário. E, professor Jaime Lima, vamos à próxima pergunta aqui. Seria, em qual editora você quer publicar o seu livro? Você já tem isso em mente? Alguma previsão? Bom, eu não tenho uma editora preferida que poderia dizer que gostaria que meu livro fosse publicado. Uma editora que está muito em evidência é a Saraiva, mas estou aberto para outras editoras também. Estou à disposição de contatos para uma grande editora, que não fosse virtual, para entrar em contato comigo. Meu e-mail é jaime.l de Luiz, S de Suíça, F de França, @outlook.com. Meu Facebook pessoal é Jaime Lima. Meu Facebook comercial é 1000 Léguas, referências de autonomias. Meu Twitter é @Jaime_LSF. E meu Instagram é @Jaime Lima, professor, abreviado, né, autor. Aí quem quiser entrar em contato comigo, né, esses são meus contatos. Perfeitamente. E como você se sente com relação à desvalorização dos autores nacionais? Qual a sua opinião a respeito do assunto? Eu me sinto muito mal com essa questão. Não só por mim, mas meu sentimento se solidariza com os demais irmãos de letras. Sou um escritor independente, com orgulho, e me sinto feliz, mesmo atuando como se fosse uma rústica embarcação, tentando sobreviver na avassaladora correnteza do boicote literário. O meu amor à literatura nacional é tanto a ponto que agora, em outubro de 2017, ter ajudado um amigo meu a publicar seu livro através de uma editora virtual. Por acaso, a mesma editora que está publicado meu livro, que é no site do Clube dos Autores. Por essa razão, me prontifiquei a confeccionar a capa, pois já trabalhei como design gráfico também. E também fiz a revisão do livro desse meu amigo, sem cobrar nada. A única recompensa foi ver esse meu amigo, poeta e escritor, né, que ele mora em Planaltina, Goiás, que fica a 72 quilômetros de Brasília. Ele transbordar de felicidade em ver seu livro publicado. Perfeitamente. Esse está sendo um bate-papo aqui com o nosso amigo professor e escritor Jaime Lima, e já estamos de volta com muito mais perguntas aqui na Sobauta FM e entrevista com o nosso querido amigo aqui no estúdio do 87.
Voltamos aqui em entrevista com o professor Jaime Lima, professor e escritor. Estamos aqui no bate-papo e agora ele vai responder pra gente qual foi o momento, né, na vida dele em que ele disse: isso está muito bom, quero que todos vejam. Qual foi esse momento, professor? Conta pra gente. Foi na minha adolescência em que passei por alguns fatos marcantes. No primeiro ano do 2º grau do Colégio L. Alonso, no Meia, no Rio de Janeiro, aos 16 anos, 5 poemas meus foram autografados numa mesa instalada no pátio. Ainda no Colégio L. Alonso, um poema meu foi escolhido para ser declamado na abertura do auditório da exposição de artes para uma plateia de 200 pessoas. Aos 17 anos, um poema da minha autoria, intitulado TNT, que tratava da ditadura militar, 2 matérias minhas foram veiculadas no jornal A Voz de Araruama, em 93, graças à intervenção de Suzana Pequeno, na época secretária de eventos do Teatro Municipal de Araruama. Quem era diretor desse jornal era Jandir Aragão, que escrevia em sua coluna matérias referentes à cidade de Araruama, normalmente de teor político. Pois bem, na primeira matéria, na edição de 7 de agosto de 93, trazia uma foto minha, em preto e branco, batendo na máquina de escrever, e trazia o título: A Luta de um Jovem Poeta, que, por sua vez, descrevia minha biografia literária até então, e pedia ajuda aos órgãos competentes da cultura para patrocinarem a publicação do meu livro. Na semana seguinte, em 14 de agosto de 93, conforme prometido, o referido jornal publicou meu poema Mil Léguas. Outra passagem também interessante foi em novembro de 94. Outra pequena nota biográfica sobre minha trajetória literária, com o título SOS Poeta, saiu no jornal O Invasor, de Araruama, na seção Toques Fest. Essa intervenção só foi possível graças ao editor-chefe do referido jornal, chamado Ricardo Diniz Tavares Guerreiro, que, por sua vez, tinha uma veterinária no bairro da Pontinha, em Araruama. Outra passagem foi em 2003, no 4º ano do curso de Letras. Uma resenha crítica que escrevi sobre uma matéria de Silvio, intitulada Transversalidade e Educação, pensando em uma educação não disciplinar, foi selecionada para sair no jornal Litera, da Ferlagos, faculdade esta que se localiza em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, que foi a faculdade que eu me formei. Essa resenha foi desenvolvida na matéria de produção textual da professora Ione Moura Moreira, e foi justamente ela que intercedeu para que a minha matéria fosse veiculada no jornal da faculdade. Quem era diretor desse jornal foi meu ex-professor Heraldo Ravasco Moreira Maia. Outro acontecimento marcante na minha fase universitária do curso de Letras, na Ferlagos, foi o elogiado e memorável nota 10 do meu ensaio Musas e Herdeiras, aludindo ao conceito de beleza, do meu ex-professor Marcos Coelho, da matéria de Introdução à Filosofia. Nessa época, em 2003, havia saído um ensaio fotográfico de Ticiane Pinheiro, que contava nessa época com 24 anos, junto com sua mãe Elô Pinheiro, na época com 57, a eterna garota de Ipanema. Por isso, achei nada mais conveniente, ao fazer um ensaio filosófico sobre beleza, que dissertar sobre a repercussão que trouxe essa edição da Playboy, e aproveitei a oportunidade em fazer uma dicotomia daquilo que denominei o tempo da Ticiane e o tempo da Elô. Mas, sem dúvida, o fato que mais me marcou foi a conversa que tive ao telefone em 1986, aos 16 anos, com o saudoso poeta Carlos Drummond de Andrade, um ano antes dele falecer, em 17 de agosto de 87, aos 84 anos. Atualmente eu busco patrocínio de uma editora física para publicar meu livro, com tiragem em larga escala. Sonho também em conceder entrevista sobre meu livro para uma prestigiada emissora de televisão, porque por enquanto só concedi entrevista em 2016 para 2 emissoras de rádio em Barbacena. São elas Correio da Serra, AM 1230, em 24 de maio, pelo locutor Odair Ferreira, e na Rádio Sucesso FM 101,7, em 31 de maio, pelo locutor Vitor. E agora tendo a honra de ser entrevistado pelo notável Sinésio, aqui na Rádio Chapotó FM 87,9. E é um grande prazer pra gente estar recebendo aqui um grande nome da literatura, e saiba que as portas de nossa rádio estão sempre abertas. Vamos seguindo aqui ao jogo de perguntas, no nosso bate-papo. Na verdade, professor, qual a sua opinião do atual mercado editorial brasileiro? Há espaço para os escritores iniciantes?
Quanto ao mercado editorial brasileiro, temos que entender os dois lados. Editoras de renome vivem para fazer dinheiro, e neste ramo se pode apostar muito não, sob pena de perder grandes investimentos. Isso reflete negativamente em nosso mercado, atingindo os nossos autores. Primeiro, por quê? Porque as editoras recebem centenas de originais todos os meses, o que torna difícil um processo de seleção. Segundo, porque as grandes editoras preferem investir no que já deu certo. Então, ou publicam autores estrangeiros que deram certo em outros países, que, aliás, não é sinônimo de sucesso aqui, ou investem em autores brasileiros já consagrados. Assim, sobra pouco espaço para o escritor iniciante. Tudo bem, mas aí o que pode ser feito para que isso seja mudado? Eu penso que, primeiramente, a postura tem que partir do mercado de consumo. Devemos acabar com o mito. Só é bom, é tudo aquilo que é lá de fora. Realmente temos escritores maravilhosos lá fora. Assim como temos muita porcaria que vem de lá. E é comercializada aqui com grande publicidade. Investimento em capa e tudo mais. Mas quando a gente lê, a gente já pensa o seguinte: joguei meu dinheiro fora. A segunda coisa que acho que as editoras deveriam fazer para filtrar autores brasileiros seria promover mais concursos literários. É o que eu sinto isso porque eu moro em Barbacena, eu moro perto da Praça dos Andrades, então normalmente os eventos que tem lá são eventos musicais. Eu nunca vi, desde que eu estou morando em Barbacena, que eu moro em Barbacena desde 2015, eu nunca vi um evento literário naquela praça. Então, era um sonho meu, assim, que houvesse, assim, evento aqui na praça, entendeu? Então, concursos literários, assim, em todos os segmentos. Romances, poesia, terror, fantasia, ficção, suspense, etc. Assim, surgiria mais oportunidades para os bons autores que estão no ostracismo. Professor Jaime Lima, como eu disse, é uma honra recebê-lo aqui no nosso estúdio da Chopotó FM. Saiba que as nossas portas aqui estarão sempre abertas. E, como eu disse, é bom para mim e é uma honra tê-lo aqui, essa data e nesse momento. E o que você espera dessa nossa parceria? Eu espero que seja eterno enquanto dure. Então, gente, isso aqui foi um bate-papo rápido, entrevista com o professor Jaime Lima, que esteve aqui batendo um papo com a gente, um jogo de perguntas e respostas, e ele deixando aí relatado um pouco sobre o seu livro. Ele que vai estar também no Café Literário. Dia 1º de dezembro, que cai numa sexta-feira, às 7 da noite.